Excelente, muito bem, bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus e também à live. É uma bênção poder estar de volta com todos aqui na Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Amém? Gostaria de iniciar com uma palavra de oração. Vamos então abaixar as cabeças, fechar os nossos olhos. Vamos entregar a Escola Bíblica Dominical nas mãos do nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo lindo dia que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós pedimos as suas bênçãos sobre o nosso estudo aqui e a todos que vão chegar ainda à Escola Dominical e aqueles que estão nos acompanhando pela live. Pai, por favor, abençoe as nossas vidas. Nós somos carentes do Senhor, Pai, precisamos do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Eu peço que o estudo hoje sirva para a edificação de todos e que em tudo o Senhor seja engrandecido e exaltado. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia e vamos direto à leitura dos Salmos hoje. Daremos continuidade à nossa leitura nos Salmos, lendo hoje de manhã o Salmo 123. Salmo 123. Enquanto os irmãos estão virando, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando pela live. Na quinta-feira nós tivemos algo que aconteceu em que o microfone caiu. E aí os irmãos que estavam assistindo pela live, o irmão Brendo foi o primeiro a notar, e agradeço todos que deram um toque aí, falando, o microfone está lá embaixo, né? Então, eu agradeço muito, uma bênção, mesmo nem todos podendo estar fisicamente aqui presente, uma bênção saber que os irmãos estão conectados pela live, amém? Minha oração é que sejamos fiéis ao Senhor, e que sejamos, realmente, que façamos aquilo que lhe agrada, amém? Então, uma grande bênção. Vamos lá, Salmo 123. A palavra de Deus nos diz: A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Salmo 123. Que Deus abençoe essa leitura. Estava meditando a respeito da expressão do salmista aqui e é um salmo que até mesmo ele termina com um tom meio negativo. Muitos dos salmos começa com o clamor do salmista, e então a frustração, ele se encoraja no Senhor e depois termina com aquele propósito de exaltar o nome do Senhor. Este salmo também é um dos salmos dos degraus, em que eles cantavam enquanto subiam para Jerusalém. Mas este salmo, ele compromete, já no início, o salmista compromete a manter os seus olhos em Deus. Então, apesar de terminar, e em breve eu vou fazer um comentário sobre o fim também, ele está com seus olhos firmados no Senhor. Isso ele já declara logo de início. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Amado, algo que nós temos mencionado várias vezes durante os estudos e as pregações, é que tudo que está acontecendo aqui na Terra, toda essa confusão, todas as incertezas que existem hoje, isso ocorre somente aqui na Terra. Porque vai tudo muito bem na casa de meu Pai. Amém? Então o salmista era confiante disso, ele sabia. E ele fixava os seus olhos em Deus. E no versículo 2, ele faz uma ilustração, ele fala de forma figurada, ilustrando a forma em que os seus olhos estavam fixos em Deus. E ele diz, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores. Olha só que figura de linguagem que ele usa. Aqueles servos da antiguidade, eu imagino como se tivesse ali na sala de estar ou no hall de jantar, né, de um rei. Os servos que serviam, eles estavam ali olhando atentamente aos seus senhores. E por exemplo, se o rei levasse a mão ao copo e aquele servo notasse que aquele copo, ele diminuiu um tantinho, o servo já atento ao que iria acontecer futuramente,
Ele com aquela jarra de suco ou de água iria para completar aquele copo. Por quê? Porque ele estava atento a todo o movimento do seu senhor. Não apenas isso, ele ilustra também como os olhos da serva para as mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Amados, esse é o desafio do nosso Salmos hoje. Será que os nossos olhos estão atentos para o nosso Senhor? Ou seja, já acordaram de manhã? A primeira coisa que já fizeram hoje, qual foi a primeira coisa? Será que nós já agradecemos a Deus? Será que já dedicamos ao Senhor? Hoje de manhã já entrei em contato com o nosso Deus, já entrei em oração, falei, Senhor, hoje é mais um dia precioso que o Senhor tem me dado. Use-me para a tua honra e glória. Lógico, tem as preocupações do amanhã, as coisas que gostaríamos de realizar, mas no final de tudo, nós precisamos estar atentos não ao que nós queremos, mas sim ao que Deus quer que façamos a cada dia. Amém? E então ele tem, pedindo a piedade do Senhor, versículo 3, 4, ele fala que a nossa alma está extremamente farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Infelizmente, aqui no mundo nós não vamos evitar zombaria daqueles que zombam, pois existem pessoas que zombam de tudo, especialmente das coisas de Deus. E também do desprezo dos soberbos. Mas, se os nossos olhos estão fixos no Senhor e atentos à vontade dEle, nós seremos não apenas bem-aventurados e felizes aqui, mas seremos fiéis a Ele. Amém? Então, foi uma grande bênção essa leitura, espero que tenha sido para cada um também. Gostaria de convidar todos que estão presentes e que nos assistem a pegar a sua Bíblia e a me acompanhar até o livro de Atos. Vamos ao livro de Atos e retomaremos o nosso estudo a partir do versículo... Deixe-me chegar lá, Atos, capítulo 17. E nós encerramos a semana passada o nosso estudo, apesar de não termos encerrado a segunda viagem missionária de Paulo. Mas nós tivemos que dar uma paradinha no meio da sua segunda viagem. Nós paramos, os irmãos que nos acompanhem, que estão presentes, vão se lembrar de que nós paramos exatamente em Bereia. Os irmãos se lembram que o apóstolo Paulo havia chegado em Bereia e nós lemos o versículo 11, onde diz: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Basicamente, os últimos comentários a semana passada do nosso estudo, foi um de encorajamento que cada um de nós examinássemos as Escrituras. Não há nada de errado em você simplesmente obedecer alguém por falar, olha, você deve fazer isso, desde que você tenha confiança que é uma pessoa séria, que estuda a palavra de Deus, mas não deixe de examinar as Escrituras. Sabe por quê? Porque em momentos nós fazemos certas coisas porque outra pessoa faz. Por exemplo, tem pessoas que não entendem o porquê nós oramos antes de nos alimentarmos. Tempos atrás estava conversando com a pessoa e a pessoa falou, olha, eu até não entendo por que nós nos oramos antes de alimentarmos. E então a pessoa fazia apenas a oração de costume, via os outros fazerem e era simplesmente o costume. Mas sabe o que é? Quando nós examinamos na palavra do Senhor o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, depois fazem um estudo sobre as vezes em que ele orava. E quando ele se alimentava publicamente, eu falo publicamente porque os relatos que nós encontramos na palavra é do seu ministério público. Encontramos pequenas coisas sobre a sua vida privada, mas até na sua vida privada, nós encontramos ele orando. E especialmente quando se alimentava publicamente, ele agradecia ao seu Pai Celestial. Por que nós oramos antes das refeições, agradecendo a Deus? É porque procuramos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a pessoa chega, por exemplo, examinando as Escrituras e vê, olha aqui, Jesus orou antes da multiplicação dos pães. Olha, a segunda multiplicação, novamente ele ora, agradecendo ao Pai. Então, eu oro antes das minhas refeições.
Porque eu vi na palavra de Deus, eu examinei as Escrituras e eu estou confiante que este é o exemplo que eu vou seguir, pois eu vejo o exemplo do meu Salvador Jesus Cristo. Estão entendendo? Uma coisa é você fazer porque outro faz, outra coisa é você examinar as Escrituras e ter aquela convicção própria. Por quê? Não é mais porque ele disse, mas sim porque eu vejo nas Escrituras o que devo fazer. Então, recapitulando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele sai de Antioquia, ele passa por Derbe e Listra. Em Listra, ele encontra o jovem Timóteo. Os irmãos se lembram do estudo da semana passada. Eles queriam passar e pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito. Intentaram ir para Betânia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Eles descem a Troade, eles passam por Samotrácia, Neápolis, e então em Troade ele recebe aquela visão do homem na Macedônia, rogando para que passasse a Macedônia a pregar o Evangelho. E então eles entendem que é da vontade de Deus irem até a Macedônia. Eles continuam em viagem, chegam a Filipos, que é a primeira cidade desta parte de Macedônia. Em Filipos, qual a primeira pessoa que eles encontram ali ao lado do rio, do córrego ali? É uma vendedora de púrpura. Alguém se lembra o nome dela? O nome dela é Lídia. Ok? Os irmãos se lembram. Alguém se lembra de qual cidade ela era natural? Alguém se lembra? Volta comigo e se você estiver nos acompanhando, este fato, após a lição da semana passada, o pastor Roberto, ele me lembrou deste fato, agradeço a ele por ter feito isso, pois é um fato preciosíssimo e até acrescenta o nosso conhecimento sobre por que o Senhor impediu com que Paulo e Silas fossem até a Ásia para pregar o Evangelho. Nota o que acontece aqui, capítulo 16 de Atos. Em versículo 14, nós encontramos uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de, o quê? Tiatira. Vem a pergunta, mas pastor, onde está localizada essa cidade? Hoje, localizada, se não me falha a memória, na Turquia, no país atual de Turquia, porém, era justamente localizado, naquela época, conhecido como Ásia Menor. Olha que interessante que Deus, o Espírito, não permitiu com que fosse até a Ásia, porque sabia que havia uma asiática na cidade de Filipos que queria se alimentar da palavra de Deus. Olha só que precioso, hein? Como o nosso Deus é onisciente, Ele é soberano e Ele sempre sabe por que Ele faz as coisas em nossas vidas. Há momentos em que nós não entendemos por que Deus fez isso. Mas nós devemos, e não é errado questioná-lo, não é errado questionar, desde que estamos dispostos a nos humilharmos e falar, Senhor, mesmo sendo que eu estou questionando o que eu não entendo, eu me entrego à sua vontade, pois eu sei que o Senhor está sempre certo. Amém? Em Filipos, então, nós encontramos ali a conversão de Lídia, temos aquela moça também, os irmãos se lembram que tinha um espírito de adivinhador, e então foi expulso, os seus mestres, aqueles que controlavam ela, perderam seu ganho, então eles levantam um motim contra o apóstolo Paulo e Silas, eles são lançados na prisão. Na prisão eles louvam a Deus, começam a orar, Deus manda um terremoto, o carcereiro está prestes a se matar e Paulo diz, olha, não faça isso. E então o carcereiro pergunta, senhores, o que me é necessário fazer para sermos salvos? Eu parafraseei um pouquinho o versículo. E eles então respondendo, disse-lhes, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós sabemos então que eles saíram de Filipos, passaram por Anfípolis, desceram a Polônia e então chegaram a Tessalônica, justamente no capítulo 17, no início. Ali, os judeus desobedientes, motivados de inveja, levantam novamente o motim contra o apóstolo Paulo. De Tessalônica, ele desce a Bereia. E em Bereia, nota, e já estamos pegando de hoje para a frente, nota no versículo 12, o resultado do trabalho inicial em Bereia. De sorte que creram muitos deles e também muitas mulheres gregas da classe nobre
e não poucos homens. Ou seja, em Bereia havia muitos que se converteram a Cristo. Eu acho interessante, eles disseram muitas mulheres, também mulheres gregas de classe nobre. Então, ou seja, eram as mulheres que tinham poder aquisitivo, eram de uma classe social mais nobre, elas se converteram a Cristo e não poucos homens. Então, olha, para dizer que o Evangelho alcança apenas uma certa classe de pessoas, amado, biblicamente isso é incorreto. Por quê? Porque para Deus não há diferença. Deus não é, Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos, seja aqueles com menor poder aquisitivo ou de maior poder aquisitivo, o Senhor quer que todos se convertam ao Senhor, mas, como de costume, quando Deus começa a trabalhar, quem logo procura atrapalhar? Satanás, nota o versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Olha que maravilha! Companheiros de viagem. E quando o apóstolo Paulo viu, olha, tá certo, eu preciso ir adiante, mas eu vou deixar aqui Silas e Timóteo para continuarem a dar assistência a esse grupo que Deus trouxe a Cristo aqui em Bereia. Olha, todos nós precisamos de bons companheiros. E amados, não são apenas pastores. Aqui na Igreja Batista é uma bênção ter irmãos e irmãs que participam dos ministérios. Poderia até questionar, pastor, mas quais ministérios estamos tendo agora? Olha, nós estamos tendo um ministério incrível de tecnologia. Nós precisamos de uma pessoa para conduzir tudo aqui, as letras e ajudar na live e poder, né? É um excelente ministério. Outro ministério que tenho sido abençoado, as irmãs participando, e não somente elas, mas os homens também podem participar, limpeza da igreja. Outro excelente ministério. Apesar de ter diminuído um pouquinho por causa da pandemia, o nosso alcance de ministérios, nós ainda temos lugares para servirmos a Deus. Mas não só isso. Deixe-me lembrar todos sobre o ministério de sua família. Irmãos, não se esqueçam. Alguns podem reclamar. Poxa, mas parece que agora com mais pessoas fechadas dentro de casa, tem mais tarefa para fazer dentro de casa, parece que o chão sempre fica sujo, as roupas sempre sujas e as louças então nem se faz. Olha, aproveitem este momento para ser uma bênção para a sua família. E agradeça a Deus pelo ministério à sua família. Amados, não tome isso como leviano. Deus tem proporcionado tempo em que alguns são até forçados a se envolverem mais em família. Se você não aproveitar esse tempo, você vai lamentar e lastimar por não ter aproveitado esse tempo. Eu prometo a você. Sabe o que? Em algum momento, Deus irá começar a remover pessoas de sua família. Eu me lembro ontem completou, deixe-me ver, hoje é dia 13 ou dia 12? Dia 12, ontem, o meu avô faleceu em 1988. Eu me lembrei disso ontem, porque foi o dia após o meu aniversário. Eu me lembro daquele dia, dia 10 de julho de 1988. Eu me lembro que eu recebi um telefonema. Era um jovenzinho, 10 anos de idade, menino, né? Eu recebi um telefonema, era um domingo. E um domingo depois da escola dominical, depois do almoço, nós tínhamos marcado para ir fazer evangelismo. Eu, com 10 anos de idade, estava empolgado para poder ir com os outros fazer evangelismo. E assim que nós tínhamos orado e alguns estavam indo, já saindo para fazer o evangelismo, eu acho que foi o meu pai ou minha mãe, falou, Charles, você tem uma ligação, seu avô está ligando para você. Eu me lembro, eu não estava muito empolgado para receber aquela ligação. Eu voltei, atendi o telefone, oi vô, tudo bem?
Eu me lembro, não as palavras exatas, mas basicamente ele também sendo cristão, ele perguntou como estava e as suas palavras finais foram de encoragem, ele procurando me encorajar a continuar servindo Deus e fazendo o propósito dele na minha vida. Ah, tá bom, vô, tá, não, obrigado por ter ligado. Ah, tá, não, tá bom. Então, tchau, viu? Tchau. Liguei o telefone. Com pressa saí e mal sabia que aquela era a última vez que eu teria o privilégio e honra de conversar com meu avô. Já houve vários momentos na minha vida que eu tenho pensado, olha, se eu pudesse voltar aquele dia para poder passar mais tempo com ele. Tá certo, o evangelismo é muito importante, muito importante. Mas se eu soubesse que era a última oportunidade que eu tinha para conversar com ele, eu tenho certeza, eu teria aproveitado muito mais aquele curto tempo. Amado, não minimiza o tempo que Deus tem te dado hoje. Dê graças a Deus e sirva a sua família. Continuando então com o nosso estudo, passando de Bereia, nós encontramos que o apóstolo Paulo agora sai, deixando 2 companheiros para trás. Versículo 15, a Bíblia diz: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. A partir do versículo 16, ao final do capítulo, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo na famosa cidade de Atenas. Atenas era uma cidade completamente entregue à idolatria. Eles eram religiosos, eles tinham muita sabedoria humana dentro daquela cidade. E então eram bastante supersticiosos. Eles tinham um ídolo para cada uma das divindades e só para tirar a dúvida de que se tivesse esquecido de alguma divindade, eles colocaram um deus ali ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, aproveitando esse gancho do Deus desconhecido, ele então se coloca, versículo 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e ele então, caso tivéssemos tempo, não vamos tomar o tempo para ler a sua pregação na íntegra, ele prega sobre o Deus Criador dos céus e da terra àqueles homens. No final do versículo 31 e 2, ele prega sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em que Deus o ressuscitou dos mortos. No versículo 30, deixe-me voltar um pouquinho, pois tem um versículo muito importante no versículo 30, ok? Atos capítulo 17, versículo 30, ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deixe-me perguntar, aqueles homens e aquelas pessoas atenienses precisavam se arrepender de quê? Qual o pecado? A idolatria. E eu vou explicar o porquê. Sabe o que é idolatria? Tá certo, né? Você fala: pastor, idolatria é você adorar uma imagem de escultura. Sim, isso é idolatria. A Bíblia condena claramente nas Escrituras, não há nenhum fundamento bíblico para se ter uma imagem de escultura e você então fazer orações ou preces a uma imagem. Isso é pecado, a Bíblia condena isso. Mas a idolatria aqui, eles estavam adorando outros deuses e a Bíblia diz que isso é pecado, ok? A idolatria, o que eles precisavam arrepender é de ter algo, eles haviam ouvido a verdade sobre o Deus Criador dos céus e da terra, eles estavam precisando se arrepender da idolatria, abrindo os corações para receber aquele a quem Deus havia ressurreto dos mortos. E qual foi este? Jesus Cristo. Amados, olha, qualquer pessoa que está crendo em qualquer outra coisa, você fala: pastor, eu não tenho uma imagem. Olha, mas se o seu Deus, o que você está crendo para obter graça
diante da divindade, Criador dos céus e da terra, é qualquer outro além do Senhor Jesus Cristo, você precisa se arrepender. Continuando então a leitura, nós chegamos ao versículo 33, e assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, ao Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Nós encontramos não uma grande multidão, como em algumas cidades havia acontecido, mas certas pessoas se converteram a Deus aqui. No versículo 1 do capítulo 18, a Bíblia fala, e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a qual cidade? Corinto. Agora deixe-me perguntar a todos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela live, podem responder em casa mesmo? Nós temos alguma importância da igreja em Corinto em nosso Novo Testamento? O que o apóstolo Paulo direcionou à igreja em Corinto, que é de grande valia para nós? O que ele escreveu ou direcionou a eles? Foram 2 cartas. Em breve nós estaremos estudando, dando uma pincelada em ambas as cartas, 1ª e 2ª Coríntios. Este é o início da igreja em Corinto. Coloque isso na mente, pois vai ajudar futuramente até o nosso estudo de 1ª e 2ª Coríntios. Continuando então, quando ele chega a Corinto, a Bíblia fala, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Olhem que interessante. Sabe o que eu vejo aqui? Novamente, eu vejo a soberania de Deus. Amado, mesmo, eu vou martelar de novo, quando você pensa que Deus não está agindo, você está errado. Porque Deus está agindo. Mal sabia Paulo, quando ele havia sido mandado embora de Bereia, ele chega até Atenas. Mal sabia ele que Deus estava tirando da Itália um casal que seria essencial e muito importante na vida de Paulo, não só de Paulo, também em breve nós veremos da vida de Apolo, e veremos que este casal teve um grande impacto para a honra e glória de Deus. Um casal por nome Priscila e Áquila, veja bem. A Bíblia fala então que há pouco eles haviam vindo da Itália. Em qual cidade eles estão agora? Na cidade de Corinto. Continuando, diz então que Áquila, natural de Ponto, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade grandemente comercial, ok? Era uma cidade portuária, é uma cidade onde havia muita movimentação de comércio. Quando o apóstolo Paulo chega lá, ele logicamente não deixa de pregar o evangelho, mas ele se coloca a fazer o quê? A suprir as suas necessidades, fazendo justamente o que ele conhecia, era um fazedor de tendas. Ele trabalhava arduamente com as suas mãos, com Priscila e Áquila, para quê? Para justamente suprir as suas necessidades financeiras, mas não somente isso. Eu creio que, e agora isso é suposição minha, ok? Eu creio que um dos motivos que Paulo trabalhava é justamente por ser uma cidade de comércio, ele queria aproveitar as oportunidades que ele tinha para poder alcançar outros. E, amados, não é apenas quando pessoas veem, olha, você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, produz, faz um serviço de qualidade, isso ajuda muito para você poder alcançar aquele tipo de pessoas aonde Deus tem te colocado. E, amados, nós devemos aproveitar os talentos que Deus tem nos dado para a honra e glória dele. Não minimiza o que você tem aprendido em sua vida. Você pode usar o que você tem aprendido para a honra e glória de Deus. Continuando então, eles trabalhando, no versículo 4 diz, e todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Versículo 6, encontramos Silas e Timóteo versículo 5, eles descem da Macedônia. Foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Sabe que uma das coisas que Paulo testifica em sua primeira carta, se não me falha a memória, ou a primeira ou a segunda, de Coríntios, ele testifica que nada se propôs a saber dentre eles, senão Cristo e este crucificado. O assunto de Paulo,
Ele fazia lá as suas tendas. Qual o assunto? Era Jesus Cristo e Ele crucificado. Que sejamos fiéis em anunciar o Evangelho, como Paulo era. Versículo 5, mas resistindo e blasfemando eles, sacudindo as vestes, disse-lhe, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para quem? Os gentios. Sim, o apóstolo Paulo, ele procurava evangelizar os judeus, mas a cada cidade, quando ele chegava e pregava nas sinagogas, como aconteceu aqui, quando era rejeitado pelos judeus, a quem ele iria? Ele sempre ia para os gentios. Ele era considerado e tinha o chamado de apóstolo para os gentios. E então, a Bíblia fala no versículo 7, ele entra na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Mas agora, deixe-me colocar aqui, antes de lermos o próximo versículo. Coloca-se agora, na sua mente, no lugar de Paulo. Paulo chega a uma cidade onde há imoralidade por toda parte. Corinto foi uma cidade extremamente imoral, ok? Não somente nas suas negociações, na vida pessoal das pessoas, eram imorais completamente. Não apenas isso, eram muito carnais. A imoralidade era em extremo, a sua carnalidade em termos de... As pessoas só focavam bens materiais. Eles tinham rixas, tinham muitas coisas que... Eu vou explicar porque eu vou fazer o próximo comentário. Creio que Paulo, ele vendo aquilo tudo e esses sem-convertidos e vendo... O que será que vai virar dessa bagunça toda aqui? Como eu vou conseguir crescer esses irmãos na fé? Tá? É uma bagunça total aqui e eu creio que Paulo tenha ficado com temor. Você fala, pastor, o senhor está colocando muito na palavra de Deus? Não. Nota o próximo versículo 9. E disse o Senhor em visão de noite. Uma dessa segunda vez que nós encontramos Jesus Cristo falando literalmente a Paulo. Ok? É a segunda vez. Primeira vez, alguém se lembra quando foi? Exatamente, a caminho a Damasco. Esta agora é a segunda vez e o Senhor fala com ele em visão à noite, dizendo, nota, não temas, mas fala e não te cales. Sabe, eu creio que ele estava temendo, meio temeroso, talvez temendo, será que eu estou fazendo alguma diferença aqui nessa cidade? O que será desses agora que são convertidos? Como vão mudar? Amado, sabe o que? Por mais que todo pregador deve pregar e ser fiel à palavra de Deus, quem faz a obra é quem? É Deus. Em momentos, eu creio, todo pastor, missionário, fundador de igreja fica meio temeroso em falar, sabe o que? Esta obra é de Deus. É de Deus. Eu acho interessante que o Senhor falou, Paulo, não temas. O que eu quero que você faça? Eu quero que você prega o Evangelho e não te cales. E nota a continuação, ele diz, porque eu sou contigo. Mas, Senhor, parece que eu estou tão isolado aqui. Eu sou contigo. E ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E nota o final do versículo 10. Pois tenho muito povo nessa cidade. Ah, mas Senhor, é um povo tudo bagunçado. Não, mas eu tenho um povo aqui. Na sua segunda carta ele escreveu tentando consertar erros trágicos na igreja. Mas sabe a quem pertencia a igreja em Corinto? A igreja de Corinto pertencia ao Senhor. Não, pastor, mas eles nem servem para ser cristãos, são carnais demais. Calma, espera, cuidado. Olha, nós de Éfeso, nós somos muito mais bem desenvolvidos espiritualmente do que aqueles carnais. Calma. O apóstolo Paulo disse, olha, Paulo, quero que você pregue, não temas, porque tem muitas pessoas aqui
vão se converter a mim. Amado, olha, Deus é quem faz a obra. É Deus quem faz a obra. Continuando então, versículo 11. Nota que preciosidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses. Fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. Estava lendo durante a preparação do estudo, um comentarista mencionou, e eu não confirmei, o que eu sei que Paulo ficou muito tempo em Corinto. Um chegou a dizer que foi aproximadamente 7 anos que ele ficou em Corinto, trabalhando. Dentre as idas e vindas dele, somaram-se aproximadamente 7 anos trabalhando em Corinto. De todo jeito, e como eu disse, eu não tomei tempo para somar tudo para poder dizer com certeza, olha, foram 7 anos, mas o que eu tenho aqui, com muita clareza, é que Deus o manteve em Corinto por um tempo mais prolongado do que em outros lugares, porque Deus tinha um propósito ali em Corinto. No versículo 12, nós encontramos aqui, ainda em Corinto, o Gaio, sendo procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade a homens a servir a Deus contra a lei. Querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio, lembrem, ele é o procônsul de Acaia, ele então diz aos judeus: se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos. Porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Basicamente, você sabe o que é? Vocês estão trazendo isso para mim, não é da minha conta, não interesso nisso, se virem para lá. Foi o que ele disse. E então o resultado disso, e ele os expulsou do tribunal, versículo 17, então todos os gregos agararam, está vendo aí? Rapaz, até para pronunciar uma simples palavra de agarraram, eu estou tendo dificuldade hoje, Sóstenes. Vamos lá então, versículo 17. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gaio nada destas coisas o incomodava. Ou seja, Gaio falou, sabe o que? Vocês vão resolver suas questões para lá, não tenho nada a ver com isso. Eles batem em Sóstenes e ele fala, não é da minha conta. Ok? Fala por quê, pastor? Olha, Deus interviu nessa situação. Paulo iria se defender. Mas aí Gaio falou, ó, quer saber de uma coisa? Vamos para lá. Vocês, todo mundo, sai daqui. E então, de alguma forma, Paulo escapou ali daquele momento. Versículo 18, e Paulo ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos. Dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Quencreia, porque tinha voto. Ok? Deixe-me apenas fazer um breve comentário, não vou entrar no voto de Paulo. Ok? Há muita polêmica sobre o voto de Paulo, se era certo, se era errado. Não vou entrar nessa questão aqui hoje, porque o propósito é só uma análise da sua segunda viagem missionária. Possivelmente, foi um voto judeu que ele havia tomado. Se ele estava certo, se ele estava errado, colocando-se debaixo novamente das leis judaicas, eu creio que nós podemos concluir que isso é entre ele e Deus. E depois nós vamos ver mais alguma coisinha a respeito do efeito que esse voto teve, mas não vou entrar nessa questão hoje. Mas o versículo 19 diz, e chegou a qual cidade? Éfeso. Deus o trouxe à cidade de Éfeso. E veremos que ele então deixa esse casal e deixou-os ali. Mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus. E rogando-lhes ele que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso, antes se despediu deles, dizendo, é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Nós encontramos o término da segunda viagem missionária de Paulo. Que preciosidade! A conclusão, então, ele chega a Éfeso, ele deixa um casal em Éfeso, eles querem que ele fique mais, fala, sabe o que? Eu tenho que ir às festividades de Jerusalém, mas, se Deus quiser, estarei de volta no meio de vocês algum tempo. Sabemos que, depois disso, Paulo foi aprisionado, ele queria muito estar de volta com os irmãos,
E Deus futuramente permite com que ele passe novamente por Éfeso, perdão. Mas neste momento, Deus o leva de volta a Jerusalém. Para que ele voltou para Jerusalém? Creio eu, para compartilhar as bênçãos que Deus havia feito durante aquela viagem. E depois, novamente, ele desce a Antioquia, sua igreja enviadora. Muito bem, nós temos 3 minutinhos para concluir. Vamos então pegar versículo 23 ao final do capítulo 18, porque aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, ele começa já a sua terceira viagem missionária. Versículo 23 começa da seguinte forma: E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Olha só, o apóstolo Paulo não tinha por costume simplesmente ir ganhar almas. Ele voltava confirmando, discipulando, ajudando aqueles irmãos, onde ele havia passado primeiramente. Amados, nós devemos ser fiéis. Quando conduzimos alguém a Cristo mesmo, você fala, pastor, mas eu já tentei trazer a pessoa à igreja, já tentei ajudar aquela pessoa, não tem mais jeito. Olha, tome ânimo, quem faz a obra é Deus. O que nós temos que fazer é continuar sendo fiéis, orando por aquela pessoa e trabalhando por ela. No versículo 24, nós encontramos o que está acontecendo em Éfeso antes do apóstolo Paulo chegar. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Para resumir, o que estava acontecendo? Um homem piedoso, muito conhecedor das Escrituras, um homem eloquente. Okay? O apóstolo Paulo, ele falava de uma forma maravilhosa. Ele tinha muita capacidade em poder falar. A sua oratória era muito boa. Mas ele não era tão bom quanto o Apolo. Pois a Bíblia fala que Apolo era eloquente. Um homem que poderia, basicamente, o que eu entendo por eloquência, ele conseguia pintar, fazer uma pintura com suas palavras para que pessoas enxergassem. Uau! Tem pessoas que Deus dá essa capacidade. Isso é muito especial. Isso nos traz conforto que Deus usa não somente os que são eloquentes, mas graças a Deus por aqueles. Porém, o seu conhecimento era ainda limitado a respeito do que Cristo já havia feito. No versículo 25, no final diz, ele conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aquele casal que Paulo havia deixado em Éfeso, eles não ficaram à toa simplesmente fazendo tendas. O que eles fizeram? Eles continuaram servindo a Deus em Éfeso. Eles perceberam Apolo, viram que ele faltava-lhe o conhecimento sobre as Escrituras, apesar dele ser um grande conhecedor das Escrituras. Outra lição que podemos extrair é que cada um de nós, por mais conhecimento que tenhamos das Escrituras, ainda há coisas que podemos aprender. Se formos humildes o suficientes para admitir que nós não sabemos tudo. Amém? Que Deus ajude-nos a viver dessa forma humilde. Eu creio que a semana que vem eu vou retomar, fazer um breve comentário sobre Apolo, Priscila e Áquila e já vamos dar continuidade na terceira viagem missionária, tá bom? Espero que o estudo tenha sido uma bênção para os irmãos. Lembrando, qualquer dúvida que tiver, por favor, entre em contato comigo, farei o máximo para explicar a você. E se for algo que eu creio, talvez seja uma dúvida de mais pessoas, eu volto domingo de manhã e explico um pouco mais a respeito, se for possível, tá bom? Eu espero que, então, que temos visto, a obra é de quem? É de Deus. E nunca venhamos a esquecer disso. Pastor, mas aquela pessoa ali, não é complicado, isso é carnal. Não, calma, eu entendo. Carnalidade é errado, é pecado. Mas nós devemos ter paciência. Devemos continuar apontando para quem? Para Cristo. Não, mas aquele homem... Peraí. A Bíblia não fala uma coisa sobre ira. Fala também. Então é igual o papai. Viu que o menino estava esperneando no chão, todo bravo? Aí o papai olha e fala, vem cá, menino. Vem cá que eu vou te corrigir agora. Aí o menino esperneando, não, vem cá que eu vou te...
Menino, eu já falei. Ué, peraí, qual que está errado? Os dois. Cuidado, cuidado. Não é certo corrigir erro de forma errada. Amém? E Deus ajuda-nos. A obra é de Cristo. Graças a Deus, aos servos, Deus nos dá confiança, Ele está sempre conosco. E que podemos, então, o meu desejo, eu espero o desejo de todos que estão nos assistindo, e aqui hoje de manhã, o nosso desejo seja sempre que Ele cresça, eu diminua, e que a minha vida seja influente em outros, para que vejam Cristo, e que tenham aquele desejo de conhecê-lo melhor, se tornando como Ele a cada dia mais. Bem? Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse tempo juntos, hoje de manhã. Edifica cada igreja, Pai. Edifica a nossa igreja. Se tiver alguém nos assistindo que é participante em outra igreja, Pai, eu peço que sejam fiéis à igreja onde Deus os tem colocado. E podemos ser fiéis ao Senhor. Dê-nos a compaixão que precisamos, dê-nos o temor ao Senhor que precisamos, dê-nos o zelo em conduzir outras pessoas ao Senhor como precisamos, Pai. E que sejamos fiéis hoje à noite em participarmos do culto também. Dê-nos uma tarde maravilhosa. Nós te amamos, te agradecemos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Estamos despedindo.